Hoje a gente vai analisar a fundo o mais novo pacote de medidas do governo brasileiro, que é mais uma tentativa de segurar a alta dos preços dos combustíveis. E olha, essa nossa análise aqui é toda baseada no que disse uma fonte especializada sobre o assunto. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Esse anúncio de hoje é, na verdade, a segunda grande tentativa do governo em pouco tempo para lidar com essa alta dos preços. E sabe, segundo a análise que a gente está usando de base, essa nova abordagem diz muito sobre o que deu errado da primeira vez. Aliás, para continuar por dentro de análises como esta sobre temas que realmente importam, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, agora sim, vamos entender o que levou o governo a anunciar esse novo pacote. Então, para a gente entender bem a medida de hoje, a gente precisa dar um passinho para trás. É que essa não é a primeira jogada do governo, sabe? Teve um plano antes desse que, bom, não deu muito certo. E entender por que ele fracassou é a chave para a gente analisar esse novo pacote de agora. Aquele primeiro pacote, ele oferecia um subsídio de 32 centavos por litro de diesel. Parece simples, né? Só que tinha uma condição, e era uma condição bem importante. As empresas que entrassem nessa teriam que se comprometer a segurar os preços. E foi aí que o plano começou a dar errado, segundo a fonte. As 3 maiores distribuidoras do país, que cuidam de metade de tudo que a gente importa, elas simplesmente pularam fora. A análise diz que elas não quiseram topar o risco de congelar os preços aqui dentro, enquanto lá fora o preço do petróleo não parava de subir. Era um risco alto demais, né? E é isso que nos traz até o anúncio de hoje. Como aquele primeiro plano não rolou, o governo teve que voltar para a mesa de desenho e agora vem com uma nova proposta bem mais parruda nos valores. Vamos dar uma olhada nos detalhes que anunciaram. Agora, olha só, os valores são outros, completamente diferentes. O subsídio para o diesel que vem de fora sobe para R$ 1,52 por litro. Já para o diesel que a gente produz aqui, R$ 1,12. É um aumento, nossa, muito grande em relação àqueles 32 centavos de antes. E não é só o diesel, não. O pacote também mexe com o gás de cozinha, o GLP. Anunciaram um subsídio de R$ 850 para cada tonelada que for importada. A ideia, segundo o governo, é tentar deixar o preço do gás que vem de fora mais parecido com o preço do gás daqui. E tem mais coisa. O pacote também zera o PIS/COFINS sobre o biodiesel e o querosene de aviação. A fonte que a gente consultou até diz que o impacto disso não é lá essas coisas, mas está no pacote. Também tem umas linhas de crédito para o setor aéreo e a promessa de apertar a fiscalização da ANP, que é quem bota a ordem no setor. Ok, então já vimos os detalhes do que está sendo proposto, agora a gente entra no ponto central da análise da nossa fonte, a grande crítica que ela faz sobre o caminho que o governo escolheu, porque, na prática, existem 2 abordagens bem diferentes na mesa. A pergunta que a fonte deixa no ar é a seguinte: peraí, se o objetivo é fazer o preço na bomba cair, por que criar todo um sistema de subsídios em vez de fazer o que pareceria mais direto, que seria simplesmente cortar os impostos? E aqui a gente consegue ver bem essa diferença. A fonte argumenta o seguinte: quando você corta imposto, o dinheiro já fica direto com as empresas e com o consumidor. É mais simples. Já o subsídio, bom, ele cria uma volta. O governo pega o dinheiro do imposto para depois devolver uma parte para as empresas. É um caminho mais longo e, segundo a análise, mais arriscado. E essa frase aí, tirada da fonte original, resume a crítica de um jeito bem direto, né? A visão que eles apresentam é que, quando você faz o dinheiro dar essa volta pelo governo antes de chegar onde precisa, bom, você abre uma porta para ineficiência e, claro, para desvios no meio do caminho. Partindo dessa crítica principal, a análise começa a listar as consequências práticas e os riscos que essa política do governo pode trazer não só para o mercado de combustíveis, mas para a economia inteira. A avaliação geral que a fonte faz é que o desenho de todo esse pacote é, para dizer o mínimo, confuso. Não é uma ação única bem pensada. Parece mais um monte de intervenções que, juntas, não formam um plano muito claro. Então, quais são os riscos que eles apontam? Primeiro, isso cria distorções nos preços de mercado, ou seja, os preços ficam meio artificiais. Segundo, gera uma baita insegurança jurídica para as empresas que ficam sem saber qual vai ser a regra do jogo amanhã. E por último, o argumento é que o governo está atacando a febre e não a infecção, ou seja, está mexendo na distribuição, mas não na raiz do problema. Outro ponto que foi muito criticado é essa ideia de punir com mais rigor os aumentos que o governo achar que são abusivos. A leitura da fonte é que isso é uma forma de jogar a culpa no dono do posto de gasolina lá na ponta, em vez de o governo assumir a própria responsabilidade pela política de preços e pela carga de impostos. E tudo isso nos leva para a reta final da análise. Depois de olhar o pacote em detalhes e entender a crítica, a fonte faz a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, isso tudo aí faz parte de algum plano maior, de longo prazo?
A conclusão deles é bem direta. A fonte argumenta que essas medidas, que parecem ser só uma reação ao problema do momento, uma atrás da outra, são um sinal claro de improviso e mostram que não existe um plano estrutural, um plano de verdade para lidar com o sobe e desce do preço do petróleo lá fora. Resumindo a ópera, o veredito da fonte é que o governo parece meio perdido, sem saber direito o que fazer. E nessa tentativa de apagar o incêndio, pode acabar criando outros problemas, como bagunçar o mercado e deixar todo o setor inseguro. E essa análise toda nos deixa com aquela questão de fundo, que está no centro de todo esse debate, né? A escolha do governo por esse caminho complicado dos subsídios, em vez do corte direto de impostos, só joga a luz num dilema clássico. Para a gente ter preços mais estáveis, qual é o melhor caminho? Mais intervenção do Estado ou mais liberdade para o mercado funcionar? A resposta para isso, claro, ninguém tem na ponta da língua.